Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast DV. Meu nome é Diogo Elias e no episódio de hoje nós temos aqui com o nosso convidado, professor Marcos Viegas. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Diogo. Obrigado à equipe DV pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. E no episódio de hoje o professor concordou em compartilhar conosco a sua jornada da vocação à liderança. O professor Viegas, ele é formado em administração, direito e mestrado e doutorado em saúde pública. Então, professor, para poder darmos o pontapé inicial em nossa entrevista, como nasce uma vocação? É um dom, uma influência ou uma construção? Eu acho, Diogo, que é uma mistura desses três ingredientes, né? A vocação, por ser um chamado interno, né? Aquela vontade que você tem, né? Seja do plano profissional, do plano espiritual, mas tudo se resume em servir, né? E é esse servir com satisfação. Então, quando a gente segue essa vocação, né? A gente tem aí um resultado final muito mais prazeroso, muito mais positivo, né? Então é um conjunto, né? Então você vai se espelhar muitas vezes em algumas pessoas, em alguns cenários, né? Mas para isso você tem que ter aquele dom que às vezes já vem com você e aí reflete, né, em cima daquela pessoa na qual você busca como um exemplo, né? E aí é fonte de inspiração de tudo isso daí. Mas no resumo eu coloco sempre como o servir de forma satisfatória, visando esse resultado positivo ali para o social principalmente, né? Ótimo, professor. E, como eu falei inicialmente, o professor Viegas, ele é formado em administração, que foi o seu primeiro curso, professor? Meu primeiro curso. Seu primeiro curso. Então, professor, você poderia contar para nós como foi que surgiu, como o senhor despertou esse interesse na administração? Na administração, eu desde jovem, né, já com meus 14, 15 anos, assim que eu ingressei no ensino médio, antes de fazer a graduação em administração, eu fiz o curso técnico em administração, que naquela época o Estado oferecia, né? Então já comecei a despertar, mas já tinha escolhido a administração porque eu sempre pensava, né, em ser um grande executivo, né? Eu acho que desde pequeno, não sei se por influência, né, de filmes do meu pai não era executivo, né, mas como trabalhava, né, num grande banco federal e sempre eu via aqueles executivos junto com ele, aquela coisa toda, acabou me inspirando, me espelhando. E foi quando eu resolvi fazer o curso técnico, né? E aí depois do técnico a gente partiu para uma graduação, mas já pensando, né, eu sinto muita falta hoje dos estudantes de administração de ingressarem na faculdade pensando como executivos, né? Então a gente hoje, né, tem ainda essa falta, né? Então eu já pensava naquela época em ser um grande CEO, né? A gente não tinha isso, mas, né, de ocupar isso. E a gente foi, né, levou o curso realmente bastante a sério, né? E aí complementando com vários cursos de especializações, de capacitações na área, e aí eu fui galgando ponto a ponto e aí crescendo, né? Eu particularmente fico muito feliz porque eu comecei realmente da parte operacional, né? E aí a gente foi galgando, né, degrau por degrau até chegar a ser um grande executivo na esfera federal. Passei também por empresa privada como executivo, mas a minha carreira todinha sempre foi em cima da área federal, né? Então é o que me inspirou dentro dessa parte da administração, né? E até hoje é a minha paixão primeira, né, em termos profissionais, é a gestão, é a administração. Entendi, professor. O senhor falou que, sim, nós construímos degrau por degrau, assim como qualquer curso. O senhor escolheu a administração e teve essa elevação. Uhum. E nesse meio caminho, esse caminho que o senhor percorreu no caminho da administração, quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou? E quais também lições marcantes o senhor levou para a sua vida até agora? Pronto. As dificuldades foram as seguintes, né? Na vida a gente sempre tem dificuldade e a pessoa que vem de família, né, mais humilde, pobre, a coisa ainda se torna mais difícil. E naquela época, né, há 25 anos atrás aproximadamente, é que era difícil, né? Então a gente fazia administração, mas a gente precisava, por exemplo, de um curso de línguas para complementação. E se hoje os cursos de línguas, né, já são caros, imagine naquela época. E aí o que é que a gente já começou a ter o espírito empreendedor? O que é que eu fiz? Me juntei com um grupo de colegas de sala, digo, gente, vamos contratar um professor de inglês, vamos contratar um professor de espanhol e aos sábados a gente tem aula aqui. Então a gente vê quanto é que esse professor cobra para ministrar, por exemplo, o curso de inglês
E o valor que ele cobrar, a gente divide entre a gente e a gente paga o professor e a gente tem aula. E foi assim que a gente foi. Então esse foi um dos desafios, né? A gente às vezes ia organizar seminário, ia organizar congresso e tinha que ficar o dia todo ali na faculdade para organizar. E cadê dinheiro muitas vezes para almoçar? Então vamos atrás de parceria, vamos botar um restaurante ali com um patrocinador do evento e em troca ele fornece a alimentação ali para a gente. E aí foram desafios, né? Muitas vezes a passagem do ônibus estava ali contadinha, não tinha que lanchar, ou se tinha que lanchar, andava a pé um pouquinho mais quilômetros, né? E assim a gente foi enfrentando aí esses desafios, né? E aí tudo isso, né, faz parte, eu acho que é enriquecedor, né, tanto como ser humano, mas também profissionalmente, né? Porque acabou a gente aprendendo até fazer parcerias, né? E enfrentar os desafios do dia a dia, né? Não só pessoal, mas até essa experiência em termos de graduação serviram até também para poder enfrentar os desafios do campo profissional lá na frente, né? Então, foi muito bom. Então a gente pode, nesse relato que o senhor contou, podemos ver que meio que um dom que o senhor já teria como administrador, porque perante as dificuldades, o senhor observou uma forma de como sanar essa dificuldade. Isso. Não ficou travado na dificuldade, só focado nisso, mas já na solução. Na solução. É a gente pegar de um limão e fazer uma limonada. Isso. Né? Desafios, né? E eu sou um homem de desafios, né? E assim, adoro quando a gente chega, me desafia, dizendo que aquilo não é possível, e eu digo, né? E aí a gente quebra todas as barreiras para poder chegar naquele resultado e mostrar à pessoa que tudo é possível desde que você queira fazer, desde que você tenha boa vontade em fazer. Exatamente. E, professor, perante esses desafios, suas iniciativas que o senhor tomou para poder superá-los, existe alguém ou algum mentor que o senhor teve que lhe apoiou, que lhe ajudou a alavancar essa sua forma de ser? Veja bem, eu acho que meu primeiro apoio em tudo isso foram meus pais, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram aí nas decisões e eram também minhas fontes de inspiração justamente de enfrentar os desafios no dia a dia, né? E depois disso, né, meus professores, né? Tive vários professores que me inspiravam, né? Então, era aquele professor que já era um executivo na esfera pública, na esfera federal, mas que estava ministrando aula, que trazia aquela prática do dia a dia, e eu fazia, ai meu Deus do céu, eu quero ser igual ao professor, né, fulano, e tantos, né, que eu tive aí na minha graduação, né, em administração, professora Djanira, era professor Kleber Mendonça, né, que foi na área do direito, professora Djanira, professor Augusto, professor Granata, que é professor nosso aqui do IFPE, foi meu professor na graduação também, a gente hoje até brinca, né, e depois de formado, anos depois, eu acabei reencontrando, né, ele aqui como colega de trabalho. Então foram todos eles fontes de inspiração também, né? E sem contar, né, na referência no mundo empresarial, por exemplo, eu tenho o João Carlos Paz Mendonça como uma grande referência, né, do mundo corporativo, empresarial, de espírito empreendedor. Então eu sempre segui ali, né, os passos, conhecimento, as lições de João Carlos Paz Mendonça, que para mim é uma grande referência no mundo empresarial, né? Ótimo, professor. Nós começamos agora contando, o professor falou suas experiências no ramo da administração, mas o professor também é formado em Direito. Então, nesse meio tempo que o senhor concluiu a graduação em administração, o senhor cursou Direito. Isso. E como foi que surgiu também esse interesse em Direito? Foi para complementar ou foi uma paixão? Não, vamos lá. O meu amor, a minha paixão, sempre em primeiro lugar, é a administração. O Direito ele veio realmente como um complemento. Não é? Por quê? Porque a administração você lida com tudo. É a parte financeira, a parte contábil e a parte jurídica também. E para você tomar determinadas decisões, você tem que conhecer, né? Então, a gente sempre vai em busca de quê? De conhecimentos. Você poderia dizer, né? Não, poderia fazer um curso de especialização só, uma complementação, mas eu gosto de mergulhar de forma profunda, né? Então, nada melhor do que você conhecer o universo jurídico, até para que você pudesse tomar decisões na área da gestão de formas acertadas, né? Sem ser de formas arbitrárias, ilegais, né? Então, nada melhor do que a gente conhecer a lei.
né? Lógico, você pode dizer, não, você se cercaria de assessorias, né? Uma pessoa sua, né, poder prestar uma assessoria? Pode, não tem problema nenhum. Mas nada melhor do que você discutir, debater de igual para igual, também sendo conhecedor ali e chegar em determinadas soluções para a resolução de conflitos, de problemas, de uma forma geral, né? Então, eu fui a cursar Direito justamente como uma forma de complementação. É tanto que hoje eu trabalho muito a questão tanto do direito empresarial como do direito trabalhista, que estão justamente dentro da área da gestão, né? A gente nem vive sem o universo jurídico empresarial e nem sem pessoas dentro das organizações, né? Isso, essa sua decisão foi para somar mais ainda a sua paixão, que Isso. é a administração. Isso. E inicialmente na entrevista, na introdução, você falou que seguiu tanto no ramo privado quanto no ramo público. Uhum. Então, como foi que o senhor tomou essa decisão? E para as pessoas também que estão cursando administração, essa decisão entre o ramo público e privado? Isso. Veja bem, eu falei também agora há pouco, né, que meus pais também foram fontes de inspiração, né, e particularmente, especificamente, melhor dizendo, meu pai ele foi funcionário público, né, ele foi funcionário da Caixa Econômica Federal há 40 anos. E eu me espelhava nele justamente pela questão da própria segurança, né, em termos de ter um emprego público. Então, ao mesmo tempo que eu queria ser um executivo, mas eu também visava um pouco da segurança. Lógico, aquilo era um cenário daquele período. Hoje, se você me perguntar, né, eu teria, né, uma dúvida se seria só a pública ou também a privada, porque hoje a questão do próprio empreendimento, né, o empreendedorismo em si, né, a sociedade hoje é outra, é totalmente diferente, né? Mas naquela época foi por questão realmente de segurança que a gente tinha muito mais do que numa empresa privada, né? Então a gente entrava numa empresa para trabalhar, a gente podia passar 30 anos de serviço, se aposentar, mas também podia passar menos anos, né? E com mudanças, então, é aquele cenário muito incerto. E na esfera pública, não, você tinha uma certa segurança, uma certa garantia, né? Naquela época, não se trabalhava, né? Tinha ainda a semente ainda estava sendo plantada, né? Da questão empreendedora, aquela coisa toda, mas não tinha uma coisa tão forte como é o empreendedorismo hoje, né? Então, essa escolha realmente o que pesou muito foi a questão da segurança, né? Da segurança. Entendi, porque essa segurança de ter um emprego assim que se gradua é uma coisa que todo estudante universitário ele pensa. Uhum. Então podemos ver que o professor Viegas pensou bem, né? Na época que Isso. Na segurança. Na segurança. Isso. Hoje, né, o estudante ele tem a opção de ter essa segurança, mas também ele tem a oportunidade de empreender, né? São mais oportunidades que nós tínhamos naquela época, né? Então você ou ia para a empresa privada ou você ia para a empresa pública, né? Então naquele período, né, é tanto que depois eu tive que mudar minha mente para quê? Eu não quero ser executivo, né? Cheguei a ser executivo em empresa privada também, mas eu decidi o seguinte: não, vou ser executivo, mas empresa pública, né? Para ter uma segurança naquilo ali, né? Então, professor, o senhor falou sobre sua atuação em órgãos públicos, no caso, por causa dessa segurança que tinha. Professor, o senhor poderia narrar um pouco sobre suas experiências no IFPE, no Hospital das Clínicas da UFPE e também no MEC, que todos são órgãos públicos? Isso. Bem, no UFPE, a gente quando iniciou como docente lá no campus Pesqueira, né? E depois de um mês aproximadamente, recebi o convite de um professor lá à época para assumir a coordenação da gestão pública, né? Que naquele período tinha uma parceria do Cefet, né? Que à época era Cefet, com prefeituras, né? Para capacitação de gestores, né? E de servidores públicos municipais. E aí esse professor me convidou à época para assumir a coordenação. Então a gente assumiu a coordenação da especialização em gestão pública, né? E aí a gente ficou um ano e meio aproximadamente. Logo em seguida o professor Sérgio Gaudêncio, que era o diretor-geral do Cefet, e um pouquinho depois ele passou a ser o primeiro reitor, né, da nossa instituição, quando o Cefet passou para a IFPE, me fez o convite para compor, né, junto com o professor Enio Camilo e a professora Ana Regina, né, a equipe que ia implantar, né, o campus do Cefet em Pojuca. Então aí a gente assumiu lá a diretoria de administração e juntos nós montamos, né, implantamos e implementamos o IFPE lá, né, na época Cefet, depois se transformou em Instituto Federal Campus de Pojuca.
E assim foi uma excelente experiência, né? Porque a gente pegar um campus do nada, né? E aí parcerias, né? Que nós tivemos que fazer junto à prefeitura, câmaras de vereadores, para poder criar, né? Aquela instituição, aprovação de uma lei específica, né? Para que aquele campus fosse, para doação do terreno, para construção. Então realmente a gente começou, né? Do zero até transformar, né? Até criar o que é o campus Ipojuca hoje, né? E aí, logicamente, depois de pronto, né, do ponto de vista legal, aí eu me tornei também o primeiro diretor de administração do campus Ipojuca. Em seguida, né, o professor Granata passou a ser o diretor, né, venceu a eleição e passou a ser diretor-geral do campus Recife, e a gente veio, né, a convite do professor Granata, saiu de Ipojuca e assumiu a diretoria de administração também do campus Recife, né, e aí a gente fez um grande trabalho também aí em conjunto, não só de infraestrutura, de gestão, de finanças, né, como um todo. E logo em seguida, né, alguns anos depois, a gente passou também pelo MEC, né? Então recebi o convite do então ministro da Educação à época, né, Mendonça Filho, para ele assumir o ministério, e ao mesmo tempo ele me fez o convite para assumir a Secretaria Nacional, né, de Educação Profissional Tecnológica, que é a secretaria responsável, né, pelos institutos federais. E aí a gente assumiu o Instituto Federal, ou a gente assumiu a secretaria, né, a CETEC, e fizemos grandes projetos, grandes trabalhos, que eu acho que tem alguma pergunta mais na frente, né, que você vai fazer, a gente daqui a pouco fala sobre esses detalhes. E depois da CETEC, né, o ministro também me convidou para, em seguida, assumir, né, o Hospital das Clínicas. E aí a gente veio, né, como diretor de Administração e Finanças do Hospital das Clínicas, e também fizemos um grande trabalho, que daqui a pouco a gente vai comentar também. E foi isso daí, né? Então foi essa trajetória, né? Na gestão pública, na IFPE, depois MEC e depois Hospital das Clínicas da IBCE. Entendi, professor. Como o senhor definiria a importância do papel da administração da gestão pública e educacional? Bem, eu sempre vejo o seguinte, né? Na hora que a gente se coloca para ser um servidor, né? A gente tem que pegar pela palavra, né? O que é ser servidor? É você servir. E no caso de uma gestão pública, de forma geral, é você servir a sociedade e não ser servido pela sociedade, como acontece, né? Muitas vezes as pessoas, né, pleiteiam, né, almejam ali um determinado cargo, mas para se servir, né, e não para servir ali a população. E na área educacional e de saúde, muito mais. Você tem que se doar. Eu digo que é muito mais do que um serviço, é uma missão que você tem que cumprir ali. É você ter empatia pelo próximo, é você se colocar no lugar do outro. Então, eu sempre boto o seguinte: você como gestor público educacional, você servindo a população. Então, quando eu coloco servir a população, é você ter um ensino público de qualidade verdadeiramente. Se você trabalha pelo ensino público de qualidade verdadeiramente, você coloca o seu filho para estudar naquela escola. Então, por onde eu passei, eu coloco minhas filhas, no caso, tranquilamente para estudar, porque eu sei o que foi que eu fiz ali, né? Eu sei a qualidade dos docentes, dos administrativos, da infraestrutura, então, sem medo algum. Então, se aquela instituição serve para minhas filhas ou para os meus filhos de uma forma geral, então ele vai servir também para a própria sociedade. Se não servir para os meus filhos, então não vai servir para ninguém. Então, a mesma coisa é a gestão pública de forma geral, seja ela na educação, na saúde, na segurança. Então, é a gente ter empatia, a gente se colocar sempre no lugar dos outros. Então, eu como gestor, sempre me coloquei no lado, né, como gestor, mas do lado contrário. Como é que eu queria que aquele serviço fosse prestado? Como é que eu queria, enquanto cidadão, né, ter a receptividade daquele poder público, né? Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que ter, né? Com empatia e realmente servir verdadeiramente. Essa qualidade, se serve para mim, se serve para minha família, se serve para minhas filhas, então vai servir também para a população. Se não servir para eles, né, então não vai servir para a população. Então é dessa forma que eu sempre coloco. Perfeitamente, professor. Que essa sua fala agora engatilhou muito bem para a próxima pergunta, que vai falar sobre ética, vocação e propósito no serviço público. O senhor até frisou realmente que é importante ter a empatia para poder ser um bom gestor. Sim. Então, se você tem empatia, então você também tem um propósito. Sim. Então, para o senhor, o que significa trabalhar com propósito? Veja bem, para mim,
é um ponto crucial. Às vezes as pessoas fazem, Viegas, porque quando tu é no cargo de gestão, tu se mata, né? Porque eu chego às vezes, né, de 6 horas da 10, né? Às vezes passa sábado, domingo, né? Às vezes a gente vê até no final de semana, passo numa festa, paro para dar uma olhada, ver como é que está aquela coisa toda. Por quê? Porque a coisa tem que funcionar, né? E outra, eu sou um professor de gestão. Então, na minha cabeça, o que é que eu penso? Se eu falhar como gestor, qual é a moral que eu tenho para ensinar meus alunos, né? Meus estudantes? Então eu tenho que me doar para que aquela minha gestão ela tenha realmente sucesso, né? Então, se ela tem sucesso, aí eu acho que eu tenho moral bastante também de ensinar gestão, né? Então, o propósito de vida é esse, é a gente realmente praticar o que a gente também tem na teoria, o que a gente ensina. Então, quando eu estou numa gestão, eu faço dessa forma porque eu tenho pessoas ali que acreditam em mim e que talvez eu possa também espelhá-los como os futuros gestores, sejam de empresas privadas ou de empresas públicas, mas então tem que estar ali de forma acertada, né? Então eu me dou porque eu quero minha gestão de forma, né, certa, né, com resultados, tudinho direitinho, até para que eu possa ter, né, essa consciência tranquila, vamos dizer assim, de que não, eu sou um docente da área de gestão, né, eu ensino gestão e a minha gestão também dá certo, né? Porque imagine você, enquanto gestor, né, ter uma gestão falida, né, uma gestão sem resultados, sem nada. Eu pergunto, qual é a moral que você tem como professor docente de chegar numa sala de aula se você não consegue acertar? Quer dizer, você é bom de teoria, mas de prática não? Então você tem que aliar a teoria à prática, né? Então as duas coisas devem andar em conjunto, né? Um ao lado do outro. Muito bom, professor, porque é bem importante ter esse pensamento de que ter a teoria, ou seja, você fala e faz. Uhum. Isso é importante. E essa provavelmente foi por causa desse seu pensamento que o senhor teve participação como conselheiro em órgãos nacionais, como, por exemplo, o Senai, Senac, Senar e o CRA-PE. O senhor poderia explicar detalhes como é que ocorreu, né, de o senhor chegar nessa parte de ser conselheiro desses grandes órgãos? Pronto, veja bem. Além da experiência, né, quando a gente ocupou essas cadeiras daí também, a gente foi porque a gente ocupava a Secretaria Nacional também de Educação Profissional, né? E dentro desses órgãos tem uma cadeira, né, que é da própria secretaria, né? Então a gente vai, né, indicado para ocupar esse cargo de conselheiro. E justamente para quê? Como o próprio nome diz, para aconselhar, dar suporte na gestão dessas instituições, né? É um projeto que eles querem implantar, por exemplo, implementar, né? Então leva-se para o conselho vai levar para uma aprovação ou não, para fazer algum ajuste, alguma coisa nesse sentido, do ponto de vista financeiro, orçamentário, de forma geral. Então esse é o papel do conselheiro nesses órgãos, né? Como o Senai, Senac, que a gente fez parte. Já no CRA, né? Por ser um órgão de classe profissional, a gente é eleito, né? Então a gente é escolhido ali pelos nossos pares, por nossos colegas administradores, para representá-los dentro do Conselho Regional de Administração e assim, né, resguardar o campo da profissão, o mercado de trabalho como um todo, né, no que diz respeito à fiscalização, a prática do trabalho, né, a valorização do profissional da administração. E aí a gente fez parte, né, desses conselhos também, dando a nossa contribuição nessas instituições e atualmente também no CRA, né, que a gente foi eleito e assumiu agora em janeiro desse ano. Ótimo. O professor também ele tem experiência. Essa agora eu admito que eu fiquei muito interessado em saber quando eu estava revisando o roteiro, que é a experiência como promotor da ONU para trabalho decente e a sua atuação na OIT. Pronto. Veja bem, esse foi um projeto que o Conselho Federal de Administração fez alguns anos atrás e que escolheu, né, nos estados do Brasil alguns administradores para serem esses promotores do trabalho decente. Então, o que é o trabalho decente? Representante, né, do CFA, ONU, OIT no Brasil. Trabalhar em parceria com a OIT e ONU aqui no Brasil, justamente em prol do trabalho decente, um trabalho digno, humanizado, né, porque a gente via ainda muito, e ainda até hoje ainda existe, né, muito trabalho escravo, né, muito trabalho que não é digno do ser humano, né, a parte de cumprimento das normas trabalhistas, das normas de segurança do trabalhador, né? Então,
foi uma experiência muito gratificante também de fazer parte aí, né, dessa instituição, desse projeto, né, que foi encabeçado lá pelo CFA, pelo Conselho Federal de Administração, e uma honra de ter sido indicado, né, como representante de Pernambuco nesse organismo, né, para poder dar uma qualidade de vida, né, mais digna ali aos trabalhadores de uma forma geral através desse projeto, né, mais humano aos trabalhadores brasileiros. Ótimo. E porque nós sabemos que para ocorrer uma gestão com qualidade e que disponibilize serviços, vamos dizer, com justiça Sim. para as pessoas, é necessário ter ética, inclusão e responsabilidade social. Sim. Como o senhor definiria essas três coisas atualmente, por exemplo, assim, no mercado trabalhista? Que é muito importante, se você é gestor, se você é um líder, apresentar essas três qualidades, né? Sim. Então, o que o senhor falaria para as pessoas que estão na gestão agora e não atuam dessa forma, e não agem dessa forma? Bem, vão perder espaço, né? Porque hoje, o que é que acontece? A gente hoje não tem, numa sociedade até tão desacreditada do poder público, né? de empresa privada também, quando for o caso, né? De pessoas que agem sem ética, sem moral, de uma forma geral. E até duvidam quando chegam, né, alguns gestores que pensam dessa forma, né? Sempre ficam ali com a pulga. Ih, rapaz, o que esse cara está querendo? O que é que está vendo aí? Porque a forma das pessoas trabalharem errada é tão grande, né, que quando chega alguém para fazer o certo, as pessoas desconfiam. Né? Mas ninguém vai sobreviver. Né? Então a gente vê aí grandes exemplos de empresas privadas e até públicos também que já trabalham visando essa responsabilidade social, né? O cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as pessoas, a questão própria ética, né? Pensando ali no social, no outro. Então, tudo isso, na hora que a gente pensa ali em conjunto, a gente vai começar a gerar o quê? Economia. A gente trabalhar de uma forma que a gente consiga gerar emprego, que consiga gerar renda, que a gente consiga colocar as pessoas ali no mercado de trabalho, seja de emprego formal ou seja através do empreendedorismo, mas de alguma forma que aquela pessoa, né, tenha renda, né, consegue gerar a economia, né, de uma forma digna, né, e você consegue crescer, né, pensando sempre ali numa responsabilidade social, numa empresa, né, ou no meio ambiente, principalmente, que é tão explorado e pouco cuidado, né, mas aí fica aquele círculo vicioso. Né? As pessoas às vezes não cuidam do meio ambiente, aí tem empresas que também não querem cuidar. Mas vai chegar um momento que quem não tem esse cuidado vai ficar fora do mercado. Né? Porque a geração se renova, né? Vai se renovando, e aí quem não prezar pela ética, pela responsabilidade social, pela moral, né, de uma forma geral, vai ficar fora do mercado. E aí seja você gestor, ou seja você também empresa. Né? Então, se a empresa não tem esse cuidado, ela vai ficar de fora, porque vão chegar outros empreendimentos que tenham esse cuidado, que trabalham com tudo isso e vai perder mercado. Vai perder espaço, realmente, professor. Quando o senhor estava falando sobre suas experiências na promotoria da ONU, de trabalho decente, né? O senhor falou sobre que existem realmente classes trabalhistas que hoje atualmente não trabalham com um sistema humanizado. E uma dessas classes atualmente no Brasil são os domésticos, Sim. A classe doméstica. Então, o senhor poderia citar a importância da administração para a justiça social para essas pessoas, como por exemplo o FGTS dessas Sim. pessoas domésticas? Pronto, veja bem o que acontece. Né? É uma classe trabalhadora, né, bem sacrificada. Né? Houve uma melhoria? Houve. Não é? Mas foi até tema de um livro que eu escrevi à época, né, a falta de recolhimento obrigatório do FGTS naquele período lá. O que é que acontecia? Né? Todo trabalhador, a gente sabe, logicamente, cumprindo as regras do que diz a legislação trabalhista. Né? Então, na hora que ele é demitido sem justa causa, ele vai receber lá o FGTS dele, e aí se ele tem, né, 6 meses, 1 ano, dependendo de cada contexto ali, ele vai receber o seguro-desemprego dele, por exemplo. No caso do empregado doméstico, né, ficou a critério, né, naquele período lá, do empregador doméstico. E aí o que aconteceu? Qual é o prejuízo social para ele? Bem, na hora que ele for demitido, se aquele empregador não recolheu o FGTS dele, ele não ia poder dar entrada no seguro-desemprego. Né? Então, existem assim determinadas limitações que acabaram prejudicando, né, aquele empregado doméstico e que até hoje ainda sofre essas consequências. Né? Lógico, por um outro lado, a gente também tem que ver o lado do empregador. Né? Porque, infelizmente, os encargos tributários no Brasil, para se manter o empreendimento, né, os encargos são altíssimos.
Imagine para o empregador doméstico também, que muitas vezes é um assalariado, aquela coisa toda, né? Então, deveria ter alguma forma de compensação, né, para quem contratasse ali um empregado doméstico também, né, para aquele empregador, né, para que aquilo ali tivesse algum desconto e ele pudesse também pagar por mais direitos trabalhistas ali que ainda alguns empregados domésticos não têm, né? Então, isso é o quê? É gestão. É uma forma de você apresentar alguma legislação, uma proposta, né, de mudança, de tudo isso daí para igualar. E, ao mesmo tempo, também diminuir encargos tributários para grandes empresas, para que possa também gerar emprego, renda de uma forma geral nesse sentido, mas que também se estenda aos empregadores domésticos também, né? Porque é uma classe, né, que é lutadora. E aí, no final, quem acabou perdendo é o seguinte, porque muitas famílias que tinham empregados, né, durante a semana toda tiveram que optar, né, por um diarista, por exemplo, valia uma vez na semana, outro, né, e aí quem pagou a conta no final foi o próprio empregado doméstico, né, que às vezes estava acostumado a trabalhar a semana toda e teve que ter ali reduzido a sua jornada de trabalho, automaticamente também seu salário, né, e começou a fazer o quê? Diárias, por quê? Porque aquele empregador doméstico não tinha condições de arcar com todas aquelas despesas, né? Então, é dessa forma. Chegando na etapa final da nossa entrevista, professor, o senhor teria algum conselho para quem está escolhendo uma profissão ou está migrando para uma outra área? Primeira coisa é o seguinte, né? Logicamente, se a gente fosse influenciar, eu queria influenciar para o lado nosso, né? Mas eu sempre tive esse cuidado, inclusive com minhas filhas, de que as pessoas devem escolher de acordo com a sua vocação, que foi o início da nossa conversa, né? Então, esse chamado interno, só quem pode dizer é você. E todos nós temos uma vocação. Mas, infelizmente, muitas vezes a sociedade nos pressiona, nos impõe, né? Ah, não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, né? E às vezes a gente acaba guardando aquele nosso sonho, né? E nos tornando até profissionais frustrados porque a gente não quis colocar aquilo ali, né, em prática. Por quê? Porque a sociedade achava, né, acha que eu quero, né, que tem que ser aquilo e aquilo ali, e não fazer a minha vontade. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: escuta o seu chamado, né, esse chamado interno que você tem, que é a vocação. Porque, independentemente da área que você escolher, se você vai fazer realmente por vocação, porque gosta da área, você vai se tornar o melhor profissional. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, né? Então, escolha de acordo com o que você quer, com o que você acha que deve ser, né? Então, a partir daí é o ponto inicial, e aí é só qualificar e procurar ser o melhor naquilo que você escolheu. Agora, sem precisar de passar por cima das pessoas, né? Sempre trabalhando com a questão da própria empatia, sempre se colocando no lugar do outro e sempre servindo. E aí, nesse caso, independentemente de ser numa gestão pública ou numa gestão privada, mas você sempre levar essa filosofia do servir, né? Eu estou aqui para servir e não ser servido. Certo, professor. Como é que o senhor, por exemplo, assim, daria um conselho para que a vocação ela evolua ao longo do tempo? O senhor falou que a vocação ela vem de dentro da pessoa, e muitas vezes por pressão da sociedade externa meio que apaga ela. Então, que conselho o senhor daria para que, mesmo com a pressão externa, essa vontade não se apague? Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversa, né? De entender, de buscar, de pesquisar, né? Lógico, isso mexe com o nosso fator psicológico, né? Muitas vezes as pessoas pensam muito mais o dinheiro do que a felicidade, né? E aí muitas vezes optam, não, eu vou ganhar, vou querer escolher uma profissão muito mais pelo dinheiro e não ser feliz, né? Mesmo que passe ali 10, 20, 30 anos e depois mude de área, né? Por que não fazer desde o início, né? Então eu sempre vejo isso daí. Eu acredito, né, que você tem que pesar primeiro a felicidade acima de tudo o dinheiro. O dinheiro é consequência. Na hora que você escolhe ser feliz, né, naquilo que você faz, né, o dinheiro ele é consequência daquilo que você vai fazer, porque você vai fazer bem feito, né? Então, e as pessoas vão lhe procurar sempre pela qualidade daquele serviço, daquele material, daquele produto, de tudo, né, que você vai fazer em relação da sua qualidade, porque você está fazendo porque você gosta, porque você ama de paixão, porque você seguiu ali a sua vocação e não colocou o dinheiro acima disso, né? Então, na minha vida, não que eu seja rico, né, mas a gente consegue sobreviver, né? Por quê? Porque eu sempre coloquei a minha felicidade, a minha vocação, a minha vontade, né, acima de qualquer
bem financeiro, de qualquer parte financeira. O financeiro foi consequência, né? Você vai construindo isso. Isso, que é bem importante a gente escolher uma área e atuar com alegria nela. Alegria, sem dúvida alguma. Isso. Então, professor, o senhor até citou, há 2 perguntas atrás, que escreveu um livro. Quantos livros o senhor chegou a autorar? Eu tenho, escrito sozinhos, eu tenho 2 livros, né? Que um foi Planejamento Educacional sobre visão mercadológica, né? Que a gente vê aí, né? Que foram as mudanças que foram há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando o setor educacional começou a sofrer mudanças, né? Então a gente escreveu esse livro. E o segundo foi justamente quando houve essa mudança na legislação para o empregado doméstico, né? E aí a gente escreveu também esse livro daí. Agora a gente tem outros livros escritos, né, em conjunto, né, inclusive com professores aqui do IFPE, em parceria com o próprio IDV também, né, livros e algumas cartilhas também, né, e aí dentro da área de gestão de recursos humanos e de saúde, então vários aí, marketing, né, e por aí vai. Entendi. Então, para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, vai aparecer a capa desses 2 livros e na descrição vai estar o link para quem tiver interesse de adquirir esses exemplares. Então, professor Viegas, para finalizar, o senhor poderia passar uma reflexão sobre a vocação e o impacto social? Ok. Eu tenho uma frasezinha que eu sempre gosto de utilizar, né, que vai chegar aí na questão da vocação, né, que eu coloquei agora há pouco, né? Primeira coisa, você tem que buscar ser feliz, né? E eu sempre faço o quê? A comparação de que a felicidade é como uma obra de artesanato, né? Fio por fio, fibra por fibra. Ele vai sendo construído, né, por partes ali, na prática do bem, né, e na sua consciência de forma tranquila. Então, na hora que você busca essa felicidade, que você vai construindo com um artesanato, né, na prática do bem, na sua consciência de forma tranquila, você vai atender esse seu chamado interno, que é a vocação. Então eu digo isso, né? Então siga seu coração, siga sua vocação, esse rumo, essa felicidade que você vai construindo aos poucos, que você vai ter sucesso em qualquer área profissional, seja ela qual for, né? Determinação, né? Seguir ali os objetivos, planejar, se organizar, se estruturar, né? Que você vai conseguir fazer tudo isso. Perfeito. Professor Viegas, muito obrigado por toda a sua experiência que o senhor repassou para nós. Com certeza, não só eu, mas todas as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo vão tomar inspiração pela sua história. Obrigado. Vemos que no decorrer do que o senhor foi contando sua experiência, podemos perceber até na sua própria personalidade, nos seus ideais, de que o senhor realmente atua porque gosta da área, lhe faz feliz e desde pequeno, né? Desde pequeno que o senhor tem essa paixão pela administração e o senhor foi cultivando, foi alavancando cada vez mais, foi fortalecendo cada vez mais e isso tornou um profissional respeitável que o senhor é hoje. Obrigado, viu, Diogo? Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção. Obrigado pelo EDV, né, pela oportunidade, né, da gente falar um pouquinho dessa nossa experiência e, quem sabe, aí ser uma fonte de inspiração também para muitos, né? Então, desejo sucesso também para vocês no projeto do podcast, na vida profissional, na carreira de vocês como um todo e obrigado a toda a equipe. Muito obrigado também, professor. É um prazer enorme ter acompanhado, né? Esse compartilhamento que o senhor fez da sua jornada na vocação. Obrigado. E também quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Novamente, vai estar disponibilizado o link dos livros do professor Viegas, que ele fez de autoria própria e também com parceria em outros, tanto na descrição no YouTube e também nas plataformas digitais de áudio. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. E esse é o podcast DV.